Neemias, capítulo 1. Quem encontrou? Capítulo 1, verso 3 em diante. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Quem não foi para cativeiro, está em miséria e desprezo. Quem está no cativeiro, está preso. E o muro de Jerusalém, fendido, as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu, Neemias, estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Pai de poder e de graça, é a tua palavra, Senhor. Traz a tua revelação em cada coração, em cada vida, Senhor, que o Senhor tem levantado como líder, como ministro, como obreiro, como pastor, como intercessor desta obra, como membro, Senhor. Sustenta cada um e fala conosco. Queremos ouvir a tua voz mediante a tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Qualquer coisa de grande valor tem que ter um grande preparo. Nada de grande valor vai acontecer de um dia para o outro. E nós temos que entender que temos que ter paciência para esperar o momento certo. É sob pressão que a gente amadurece, é sob pressão que a gente cresce, é sob pressão que a gente busca estratégia, conhecimento, sabedoria. É sob pressão, meu amado, que você vai se dobrar, vai jejuar, vai clamar e vai implorar: fala, Deus. É sob pressão que você vai muitas vezes chorar. Neemias olha para uma realidade, estava tudo destruído. Neemias ouve uma notícia que a terra dos seus pais tinha sido queimada a fogo e os muros estavam destruídos. E ele sente uma pressão. Quantas vezes nós olhamos para a casa do Senhor e temos a mesma visão? Está tudo destruído. Em todo lugar precisa fazer alguma coisa, em todo lugar tem trabalho, e tudo que nós olhamos tem muito trabalho para fazer. Meu amado, é sobre essa situação que Deus quer te dar estratégia, que Deus quer te ensinar, que Deus quer te fortalecer, que Deus quer trazer recursos para a tua vida. Meu amado, quando tudo está bem, você não se preocupa em buscar estratégia, você não se preocupa em buscar recurso, você não se preocupa em buscar saída, mas quando tudo está um caos, aí você se preocupa, e é nessa preocupação que Deus manifesta a sua glória.
Quando nós olhamos para a vida de Neemias, nós entendemos a realidade da igreja hoje. Nada de grande valor vai acontecer de um dia para o outro, e o Senhor está trabalhando com a tua paciência, o Senhor está trabalhando com a sua perseverança. Vai ter Levante, vai ter Sambalate, vai ter Tobias, vai ter Gersem, vai ter vidas que vão tentar te desanimar, vão ter vidas que não vão entender a sua posição, mas é para isso que Deus te chamou, e nós estamos fazendo uma grande obra, de maneira que não podemos descer para atender qualquer coisa. Quando olhamos para a vida de Neemias, meu amado, precisamos entender que todo trabalho que dá trabalho tem um tempo. Ele não conseguiria cercar a cidade toda do dia para a noite, ou da noite para o dia. Ele teria que fazer todo um trabalho, todo um preparo, precisaria de tempo, precisaria de preparo, e Deus sabe, meu amado, como nos preparar, Deus sabe aonde trabalhar em nós, Deus sabe em qual situação nos levar para tratar o nosso caráter e para trabalhar e lapidar as nossas vidas. Ninguém conseguia ver que a prisão que José passou era algo que iria contribuir para o sonho que Deus tinha dado. Ninguém conseguiria enxergar que a calúnia, a difamação que José passou estava contribuindo para que José pudesse governar com justiça, governar com autoridade. Olhamos para José, meu amado, Deus deu um grande sonho, uma coisa de grande valor, tem que ter um preparo, e Deus sabe aonde te levar para te preparar. Uma coisa de grande valor, muitas vezes você tem que passar primeiro pela rejeição familiar, muitas vezes você tem que ser vendido como escravo, depois você tem que ser vendido para o chefe da guarda, que era Potifar, no caso de José. Meu amado, uma coisa de grande valor, você vai passar por humilhações, por situações que vão te entristecer, e José perdeu tudo quando saiu de casa, foi vendido pelos seus irmãos. José perdeu tudo quando saiu da casa de Potifar, meu amado, como alguém que estava tentando abusar da mulher de Potifar, vai para a prisão, passa humilhação, mas Deus o justifica e o honra em todas as coisas, porque a palavra do Senhor é a mesma, e o Senhor cumpriu aquilo que o Senhor tinha prometido em José. Agora, quando nós olhamos para Neemias, ele que Deus escolheu para reconstruir os muros de Jerusalém, foi você que o Senhor capacitou e que escolheu para essa obra, foi você que o Senhor ungiu, meu amado, para fazer esta obra, assim como era Neemias que o Senhor tinha escolhido, assim como era Jonas que o Senhor tinha escolhido, para que pudesse ir para Nínive. Existiam outros profetas na época? Existiam, mas era Jonas que Deus queria. Agora você sabe por que Jonas não queria voltar para Nínive? Você sabe por que Jonas tinha ódio mortal daquele povo ninivita? Quando você estuda a história, você vê que Nínive, os bárbaros de Nínive, tinham matado o pai de Jonas em Nínive, arrancado a pele e tirado todo o couro em praça pública. E era esse o motivo que Jonas não queria ir para Nínive. Era esse o motivo que traumatizava Jonas. Senhor, aquele povo tem que morrer, aquele povo tem que ir para o inferno mesmo. Senhor, aquele povo não merece ser salvo. Porque ele tinha lembranças do que tinham feito com seu pai. Quantas pessoas, quantos preletores metem o pau em Jonas por não saber qual era o motivo que ele não queria ir. Profeta desobediente, profeta teimoso, profeta isso, profeta aquilo. Meu amado tinha um motivo porque ele não queria ir para Nínive. E ele tinha razões suficientes para dizer: Senhor, prego em qualquer lugar, mas para aquele povo que matou meu pai, não. Aquele povo eu não prego. Melhor que eles vão para o inferno mesmo. Agora, quando você olha para Neemias, meu amado, Deus o escolheu para reconstruir os muros. Neemias era copeiro, Neemias não era pedreiro, Neemias não era arquiteto, Neemias não era engenheiro. Meu amado, Deus não chama capacitados, mas capacita os que chama. Deus escolhe, meu amado, Deus capacita aqueles que Ele escolhe. Deus ungiu a Neemias e deu o favor para que Neemias pudesse fazer essa obra. A reconstrução é o que Deus está fazendo no mundo hoje. Os muros estavam caídos, mas Deus quer reconstruir a sua casa. Deus quer reconstruir o tabernáculo de Davi. Deus está reconstruindo os muros que estavam caindo.
Deus sempre manda alguém para reconstruir o que foi caído, o que foi derrubado. Verso 4: sucedeu eu que, ouvindo as palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, diante de algo que está caído. Você precisa saber o que fazer, você precisa saber aonde ir, quando você não sabe o que fazer. Neemias ouve as palavras, chora, lamenta, se assenta, mas ele jejua e ora. Se alguma situação te trouxe choro, lamento, tristeza, angústia, jejua e ora. Vença essa batalha em jejum, vença essa batalha em oração. É no jejum que Deus vai te dar estratégia, é no jejum que Deus vai te dar sabedoria. Meu amado, Neemias tinha um desejo íntimo para fazer algo por Jerusalém. Neemias tinha um desejo no íntimo para fazer algo pela terra dos seus pais. E esse desejo íntimo tem que haver no nosso coração para fazermos algo para o Senhor. Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu te faça, Senhor? Senhor, o que o Senhor quer que eu trabalhe? O que o Senhor quer que eu faça na tua obra? O que o Senhor quer que eu realize na tua casa? Meu amado, Neemias tinha um desejo no íntimo para fazer algo para Deus. Quando os muros foram derribados, ele era garçom do rei, ele era como um escravo do rei, ele era alguém que trabalhava, tinha funções lá no palácio do rei. Ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a clamar para Deus mandar alguém para fazer alguma coisa nessa condição. Estava tudo com problema. Meu amado, quando olhamos todas as áreas com problema, a coisa mais fácil a fazer é fugir dos problemas. Mas nem sempre as coisas mais fáceis são as coisas que Deus nos escolheu para fazer. Deus não nos chamou para aquilo que é fácil. Deus nos chamou para aquilo que é desafio. Deus nos chamou para aquilo, meu amado, que é um grande desafio nas nossas vidas. E nós temos que estar dispostos a aceitarmos os desafios de Deus. É fácil e é agradável quando nós ouvimos do Senhor: o que queres que eu te faça? Mas será que nós temos coragem de dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Muitos dizem, mas não esperam o Senhor responder. Ou então quando o Senhor fala: não, Senhor, isso não. Meu amado, Neemias começou a orar, Neemias começou a se entristecer pela situação, e Deus o chamou para fazer a obra. Ele sabia que ele não poderia fazer sozinho, ele sabia que ele não teria capacidade de fazer sozinho, mas algo que eu acho lindo: Neemias tinha convicção daquilo que ele ia fazer. Quando o rei pergunta para Neemias: Neemias, estou vendo que você está triste, está batido, o que aconteceu? Os muros da cidade do meu pai estão destruídos, as portas estão queimadas a fogo, eu não posso aceitar essa situação. O que você quer? Eu quero ir lá. Neemias era determinado, era convicto. Já pensou se o rei perguntasse, ele falava: não sei o que eu quero fazer, não sei, eu sou copeiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de comprar os tijolos, eu não tenho condições de fazer massa, eu não tenho condições nem de fazer um andaime. Quanto mais reconstruir um muro numa cidade toda, rodear uma cidade com um muro, construir as portas, vai dar um trabalho, mas eu não quero que ela fique daquele jeito. Não, meu amado, Neemias tinha convicção: eu vou lá, eu quero ir lá, eu quero fazer. Meu amado, quando o Senhor te proporciona uma experiência trabalhosa, uma experiência difícil, busque direção do Senhor e tenha convicção do que você quer fazer. A palavra de Deus nos fala que o homem de coração dobre e inconstante não vai receber nada do Senhor. Um homem que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, uma hora quer de um jeito, outra hora quer de outro, nunca receberá do Senhor coisa alguma, nunca receberá do Senhor nenhuma resposta. Meu amado, tenha convicção: por mais difícil que seja o desafio que Deus te deu, eu vou fazer. Vai ter gigante? Vai ter problema? Vai ter adversidade? Vão se levantar contra? Vai ter Gesem, vai ter Tobias, vai ter Sambalate, vai ter tudo isso, meu amado. Mas se o Senhor te chamou para fazer, subamos animosamente e possuamos por herança aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Neemias capítulo 6, verso 3 nos diz: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de maneira que não posso descer. Por que cessaria eu esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco?
Quando estamos fazendo uma grande obra, vem notícias para tentar nos paralisar. Quando estamos fazendo uma grande obra, vem calúnia, vem levantes, vem obstáculos, mas tudo depende da resposta que você dá. Neemias foi certeiro: estou fazendo uma grande obra, não posso atender isso, não tenho tempo para essas picuinhas. Em outras palavras, foi o que Neemias fez. Eu estou ocupado aqui. Mas Neemias disse que é um profeta que te mandou uma carta. Eu estou fazendo uma grande obra, eu já ouvi do Senhor. Meu amado, não posso ser desobediente à visão que recebi do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Há pessoas que acham que Deus fica mudando de ideia toda hora. Uma hora Ele manda você fazer isso, outra hora Ele manda você fazer aquilo. Uma hora Ele manda você ir, outra hora Ele manda você voltar. Não, meu amado, se Deus falou vai, é vai e acabou. Ainda que se levante profetas, entre aspas, para dizer o contrário, fique na primeira palavra que Deus te deu. Muitas pessoas estão perdendo a bênção por duvidarem. Ouvem a primeira palavra, recebem a primeira palavra, vão em desafio à primeira palavra, vão em direção à primeira palavra, o primeiro obstáculo: será que foi Deus que falou mesmo? Mas será que é de Deus? Não desanime daquilo que o Senhor te colocou para fazer. Pode ter gigante, pode ter Sambalate, pode ter Tobias, pode ter Gesem, mas quando o Senhor falou, Ele te capacita. Neemias começou a formar uma equipe, Neemias começou a levantar uma equipe de trabalho, e aquela equipe de trabalho, meu amado, ela sustentava, ela batalhava, ela ajudava Neemias. Uma situação, algo que eu posso ver na vida de Neemias, é que ele tinha atitude e tinha paixão por aquilo que ele estava fazendo. Quem tem atitude move ações. Quem tem atitude tem iniciativa. Quem tem atitude não espera ser chamado, não espera para acontecer, vai e faz. Tem atitude, meu amado, que você não pode ficar na dependência de outros. Deus te chamou para fazer, vai e faça. Tem atitude, meu amado, você tem que ter iniciativa, você tem que puxar, você tem que ir, você tem que batalhar, você tem que estar disposto. Ter paixão, meu amado, é nada e ninguém tirar você da posição, porque foi Deus que te chamou e é a Deus que você vai prestar contas. Estou fazendo uma grande obra para o meu Deus e eu não posso descer, não posso parar, porque eu vou prestar contas a Ele. É hora da igreja amadurecer, é hora da igreja, meu amado, ter convicção. Não é hora mais da igreja ficar nos mimos. Não vou mais fazer, não quero mais isso, não vou mais ficar nesse ministério. Meu amado, não chegamos nem no meio do ano ainda. Fortaleça, levante, anda, prossiga. Deus te capacita para aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Tem dificuldade? Tem problema? Tem. Mas foi o Senhor que te colocou, então não saia da posição que o Senhor te colocou. Tenha atitude, tenha paixão. A minha atitude para com a obra, ela é importantíssima. Eu não posso encarar o trabalho de Deus como qualquer trabalho, como um trabalho pequeno, com um trabalho leve. Eu tenho que encarar o trabalho de Deus, meu amado, como a coisa mais importante. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Neemias não tinha capacidade, mas ele tinha paixão. Neemias não tinha condições, mas ele tinha convicção. Neemias não tinha talento. Um copeiro, meu amado, não tem mão de pedreiro. Mas ele queria. Eu vou fazer. Ele aceitou o desafio. A atitude de Neemias foi a atitude certa, mesmo não sendo engenheiro, mesmo não sendo construtor, mesmo não sendo mestre de obra, mesmo não sendo pedreiro, meu amado, copeiro do rei, mas ele recebeu uma chama, ele recebeu um fogo dentro de si, que ardeu no seu coração, quando ele ouviu que a terra dos seus pais estava destruída, quando ele ouviu que Jerusalém estava queimada, ouviu que os muros estavam derribados, uma paixão e um fogo na sua alma, no seu coração, pela situação das terras de seus pais. Meu amado, o que você tem sentido pela obra do Senhor? Como que você se sente para fazer a obra do Senhor? É importante para a sua vida você ter essa paixão pela obra do Senhor. Vai ter levante, vai ter adversidade, vão ter ventos contrários, vão ter pessoas que vão reclamar, vão ter pessoas que vão se levantar contra, mas é o Senhor que te chamou e é a Ele que você tem que prestar contas. Então não desanima, não esmurece, não abre mão do
do teu chamado, persevera, porque o Senhor vai te honrar na posição que Ele te colocou. É importante ter paixão por aquilo que você faz. Sem paixão não vai haver uma chama ardente dentro de você. Sem paixão você não vai conseguir. Agora, quando essa paixão ela se torna forte, você consegue vencer as adversidades, você consegue progredir mesmo nas adversidades, mesmo na tempestade, mesmo contra a correnteza. É importante você ter uma paixão tão grande, meu amado, porque vão vir levantes e vão vir situações para apagar a chama que há dentro de ti, mas a tua chama pelo Senhor, ela tem que ser maior do que as adversidades que venham aparecer no seu caminho. Assim você vai ter sucesso. Possuindo as chamas de Neemias, somente Deus para colocar esse fogo em nós, somente em Deus para nos capacitar, somente em Deus para nos fortalecer diante das adversidades. Meu amado, nós não somos capazes de acender essa chama sozinho, mas quando abrimos o nosso coração e falamos: Senhor, acende essa chama em mim, Senhor, que eu tenha essa paixão pela tua obra, que eu tenha essa paixão pelo teu reino, que eu tenha essa paixão pelo meu ministério que o Senhor colocou, que eu tenha essa paixão pelo departamento que o Senhor me colocou, seja de casais, seja de crianças, seja de intercessão, seja de diaconato, seja de oração no seu lugar, seja de portaria, onde quer que for, clame ao Senhor: me dá, Senhor, desta paixão, me dá, Senhor, da tua vontade, que eu possa sentir aquilo que o Senhor sente. Para que você tenha essa paixão, primeiro ponto, aprenda a ouvir de Deus. Alguém falou para o rei, não era nem para Neemias. Neemias ouviu aquilo como se fosse a voz de Deus para ele. Foram comentar para o rei: a cidade de Jerusalém está derrubada, os muros estão destruídos. Neemias ouviu. Se você quer ter a paixão pela obra do Senhor, aprenda a ouvir de Deus. Temos mais de 30 ministérios aqui na casa do Senhor. Qual que Deus tem falado em teu coração? Todos eles nós precisamos de voluntário. Todos. Mas qual que Deus tem falado a você? Aprenda a ouvir de Deus. Alguém falou dos muros, Neemias ouviu, ele não tinha idade nem para se lembrar dessa situação, meu amado, mas Deus acendeu um fogo no coração de Neemias, inquietou Neemias reconstruir os muros. No Salmo 127 a gente vê algo interessante desta palavra. Salmo 127, verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu amado, o Senhor aqui não está falando de uma casa normal, de uma casa natural, mas o Senhor está falando de uma casa espiritual. Deus coloca um desejo no nosso coração de fazer algo pela obra do Senhor. Para quê? Para que o evangelho cresça, para que o reino do Senhor seja estabelecido na terra. Deus coloca em nós essa chama. Segundo lugar, primeiro, aprenda a ouvir de Deus. Segundo, aprenda a discernir o tempo certo de Deus. Quantas pessoas que no português, claro, quebram a cara porque não discernem o tempo certo. Quantas pessoas se frustram e são paralisadas porque não esperam o momento certo. Já pensou se a hora que Neemias ouvisse, ele pedisse a conta? Quem queria mandar o sustento? Quem queria mandar os materiais? Porque quem mandou foi o rei. Meu amado, Neemias batalhou em jejum e oração. Neemias primeiro venceu essa construção, venceu essa batalha em jejum e oração. E no tempo certo, o rei falou: o que você quer fazer? No tempo certo, aprenda a discernir o tempo certo. Começando no tempo certo, as obras florescem. Neemias praticou, pensou vez após vez, jejuou, orou, pediu a Deus o que ele poderia fazer por Deus. E quando ele esperou o tempo certo, todas as portas se abriram para ele. Meu amado, ele mesmo não tinha condições de reconstruir o muro, mas o rei pergunta para ele: por que descaiu o teu semblante? Como também a ajuda de reconstruir veio da provisão do rei.
Terceiro ponto, se você quer ter essa paixão ministerial, essa paixão pelo departamento, essa paixão pela obra que o Senhor colocou nas suas mãos, não podemos estar preso ao material, não podemos estar preso ao que está acontecendo no natural. Meu amado, Neemias não estava preso à sua posição. Eu sou copeiro do rei, quem sou eu para pensar em reconstruir um muro de uma cidade? Se você quer ter essa paixão, não se limite. Ai, essa obra é muito grande, não vai dar para mim não. Ai, isso não é para mim não. Meu amado, saiba que é o Senhor que vai capacitar, é o Senhor que vai fazer. Neemias se despojou da sua posição, Neemias se despojou de copeiro do rei, Neemias se despojou, estava pronto para fazer o que acontecesse, ele estava pronto para o que deve meu amado, para manter essa chama acesa. Não se preocupe de onde virá, não se preocupe como vai ser, tão somente se disponha, porque é o Senhor que vai fazer por você, é o Senhor que vai à sua frente, e é o Senhor que vai abrir as portas. E quarto, para que você tenha essa paixão, procure conhecer o plano de Deus. Senhor, como o Senhor quer que eu faça esta obra que é grande? Procure conhecer o plano de Deus. Quando Neemias conheceu o plano de Deus, ele não deu ouvido a mais nada. Ele ficou firmado no plano que Deus tinha dado, na estratégia que Deus tinha dado. Quando Neemias conheceu o plano de Deus, eu vou fazer essa obra, eu vou reconstruir. Meu amado, olha quanta calúnia. Esse muro não serve para nada. Vai vir uma raposa, vai derrubar, de tão fraquinho que é esse muro. Acontece até hoje dentro da igreja. Qualquer coisa que você faz, sempre tem gente para falar mal. Ninguém faz, mas na hora que alguém começa a fazer, até as raposas derrubam isso daí. Isso aí não está servindo para nada. Meu amado, saiba, tenha convicção. Quando você conhece o plano de Deus, você sabe o que você está fazendo, tenha convicção naquilo e vai até o fim. Fazemos para acontecer o plano de Deus, fazemos para cumprir o plano de Deus, e Deus tem um plano específico em cada vida. Então não desanima, não entrega aos pontos, não esmurece, não abra mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Subamos animosamente e vamos cumprir esta obra. Não posso descer daqui, porque estou fazendo uma grande obra. Só Deus para colocar essa paixão que nós precisamos. O que nos faz subir diante das adversidades é a paixão que nós temos de fazer o que estamos fazendo. Você nunca vai alcançar sua capacidade sem ter o desejo de fazer a obra do Senhor, sem ter o desejo de pagar o preço pela obra do Senhor. Quando não entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, Ele faz medidas drásticas para que nós passemos a entender a vontade de Deus. Meu amado, Deus colocou Neemias para reedificar os muros. Deus colocou Neemias para poder cumprir o seu plano. Deus colocou Neemias para poder estar formado e firmado na rocha, para reedificar aquilo que estava destruído. Deus começou a abrir oportunidades para que Neemias pudesse fazer a obra. Meu amado, Deus habita no meio do entusiasmo do meio do seu povo, um entusiasmo perpétuo, um entusiasmo, meu amado, que contagia. Esteja entusiasmado para fazer a obra do Senhor. Deus tem entusiasmo pelo que Ele quer que você faça. Essa é a paixão que Deus faz, que Deus coloca o fogo daquilo que Deus dirige. Deus se deleita com tudo que é bom, com tudo que é belo, e Deus se preocupa com tudo aquilo que está errado, e quer levantar aqueles que estão incomodados com aquilo que está errado, para trazer o conserto e trazer a diferença. Nesse desafio, não olhe para os levantes, não olhe para os Sanbalates, para os Tobias, para os Gersens, que vão se levantar dentro da sua casa muitas vezes, que vão se levantar dentro da obra de Deus, para tentar apagar o fogo de Deus no teu coração, para tentar apagar a paixão pela obra do Senhor. Não olhe para as adversidades, para aqueles que vão tentar apagar o sonho que Deus te deu. Deus vai te dar estratégia para sair dos Sanbalates, dos Tobias e dos Gersens. Saiba, meu amado, que Deus é Deus. Meu amado, depois que Deus colocou o fogo,
fogo, a paixão em nós, está em nós em manter essa paixão acesa, está em nós em contagiarmos as outras pessoas com essa paixão e não sermos contaminados com as pessoas para apagar o fogo. Neemias capítulo 2, se você lê depois o capítulo todo, você vê que ele sai para inspecionar os muros. Ele não tem qualificação nenhuma para inspecionar os muros, mas ele sai na capacitação do Senhor Todo-Poderoso. Neemias nunca foi treinado em construção. Neemias foi treinado para ser garçom, foi treinado para ser mordomo do rei, Neemias foi treinado para ser servo, mas tudo aquilo que veio à mão para ele fazer, ele fez com todas as suas forças. Quando Deus coloca uma chama no teu coração, quando Deus coloca essa chama em você, você precisa estar na dependência de Deus, porque a chama de Deus, ela é maior do que as adversidades que vêm na tua vida. Vão tentar apagar, vão tentar jogar água, vão tentar esfriar a tua chama, mas esteja firmado naquilo que o Senhor te deu. Muitas vezes nós não somos capazes de saber o que podemos ou não podemos fazer, mas Deus sabe o que a gente pode fazer. Lembra de Gideão? Deus envia o anjo fala: tu és varão valoroso. Gideão fala: quem? Eu sou o menor da minha casa, e a minha casa, a minha tribo é a menor de todas. É você que Deus escolheu. Meu amado, quando o anjo falou com Neemias, o anjo esclareceu: não temas, pois tu farás herdar este povo essa terra. Meu amado, o anjo de Deus foi diretivo com Gideão, e Gideão pôde viver o milagre do Senhor. Quando você olha para Josué: Moisés meu servo é morto, levanta tu, porque tu farás esse povo herdar essa terra. Meu amado, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te e levanta com ousadia, levanta com esta chama, com esta paixão no seu coração. Que nós devemos ter como motivação é cumprir o chamado do Senhor. Neemias 2,18, volte para Neemias comigo. Neemias capítulo 2, verso 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Meu amado, este escrito o povo vai edificar. Este escrito, meu amado, de tempos em tempos no nosso ministério, nós temos que perseverar, nós temos que ser renovados, nós temos que ser fortalecidos. Agarre o problema até que você tenha vitória nesse problema, subindo com Deus, fortalecendo com Deus. Você vai ter tremendas experiências com Deus, e algumas boas e outras até ruins, mas para contribuir para o seu crescimento. Mas em todas as experiências que você passar, Deus está no controle, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Uma pessoa que tem paixão, ela se liga, ela se acende, ela ama a obra do Senhor. Uma pessoa que tem paixão, ela contagia com a sua paixão, ela contagia levantando as pessoas, fortalecendo as pessoas. Meu amado, vai diante da circunstância, diante das adversidades, esteja disposto a ajudar, esteja disposto a fortalecer. E para encerrar, aprenda a proteger as chamas que Deus colocou em você. Não menospreze o que Deus coloca em você. Não desvalorize o dom, não desvalorize o ministério, não desvalorize o local, a posição que Deus te colocou. Talvez é apenas mais um intercessor. Não, é o intercessor que Deus chamou. Ah, mas é mais um porteiro. Não, é o introdutor da casa do Senhor. Não menospreze, meu amado, o dom que o Senhor te colocou. Não deixa de valorizar, não deixa de dar importância, porque o fogo vai se apagando. Não deixa apagar o pavio que fumega, porque o Senhor quer acender essa chama dentro de você. O Senhor quer fortalecer a sua vida. Jesus realizou, meu amado, inúmeros milagres
milagres. E podemos ver na questão da cura de cegos, a mesma circunstância, a mesma enfermidade. Jesus realizou o mesmo milagre de diversas formas diferentes, porque o poder criativo está em Deus. Só Deus tem poder de curar, de restaurar, de fortalecer, de levantar, de ajudar, de sustentar e de proteger a chama que Ele colocou em você. Toma cuidado com os bombeiros espirituais. As pessoas que querem apagar a chama de Deus no seu coração. As pessoas que querem desanimá-lo. Toma cuidado com os bombeiros espirituais, que quando você conta a sua visão, quando você conta os seus planos, isso não vai funcionar. Já fizemos isso inúmeras vezes, não deu certo não. Sabe quem que é isso? Bombeiro espiritual. Apagador de chama. Toma cuidado com os bombeiros espirituais que sempre vão discordar. Sempre vai contra a visão que Deus te deu. Os bombeiros espirituais, eles tentam apagar a chama daquele que quer fazer a obra. Os bombeiros espirituais tentam contaminar, não contagiar. Quando você apresenta a visão que Deus te deu, quando você crê na visão que Deus te deu, sempre vai levantar alguém com uma resposta contrária. Mas nós não temos dinheiro para fazer isso. Mas isso não vai funcionar. Mas isso não vai dar certo. Tua visão não é muito prática não. Mas. Quantos bombeiros espirituais têm tentado apagar a chama? Pessoas que querem te abafar, pessoas que querem te anular. Evite essas pessoas, meu amado, e ore para ter vitória sobre elas. Os bombeiros espirituais sempre focalizam nas áreas ou nas coisas erradas, nas áreas para desanimar, um espírito de questionar, de se levantar contra. Os bombeiros espirituais impedem muitas pessoas de atingir o seu potencial. Jesus falou contra esses bombeiros espirituais. Por fora são bonitos, são belos, mas por dentro são sepulcros caiados, fariseus. Esse tipo de pessoa vai tentar apagar a chama que Deus colocou na sua vida. Agora, como podemos fortalecer essa chama? Primeiro, através do princípio da paixão. O atleta, ele tem paixão por aquilo que ele luta, por aquilo que ele batalha. O técnico tem muito mais paixão que a sua equipe, o seu time, alcance. E por isso que muitas vezes o técnico é o motivador. É aquele que levanta, é aquele que abençoa, é aquele que traz novas estratégias, que olha com outra visão, que traz com outra forma. É aquele que procura estratégias, procura criações para poder levantar e exaltar as habilidades. Você como líder, aprenda a valorizar as habilidades daquele que tem uma paixão em fazer algo. O líder com paixão, ele sempre vai levar a igreja a atravessar os problemas, a atravessar as adversidades e a alcançar as vitórias. Sem paixão, meu amado, você nunca vai conseguir acender fogo na vida de ninguém. Sem paixão, você não consegue acender nem em você mesmo. Ter paixão é muito mais do que ter vigor. Ter paixão é muito mais do que você saber o que deve fazer. Ter paixão, meu amado, é você crer que você vai alcançar aquilo que Deus te chamou para fazer. Para produzir essa chama, você deve aprender a andar com pessoas que têm a chama acesa. Chama com chama, fortalece e aumenta. Para produzir essa chama, aprenda a ouvir do Senhor e estar disposto a cumprir aquilo que o Senhor quer que você faça. Abaixe sua fronte. Começa a orar ao Senhor. Hoje o Senhor quer reacender a chama em ti. Talvez a sua chama esteja como pavio que fumega. Hoje o Senhor quer fortalecer esse pavio. Quer reacender.
Não dê ouvidos aos Sambalates, Tobias e Gesem, mas à paixão que Deus colocou na sua vida. Abra o seu coração para aquilo que Deus colocou.